por dia você faz sexo? E por semana? E por mês? Tá, vai, quantas vezes no ano, assim, vocês transam? Oi, tchutchucos da Fabi! Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria muito ser agente da CIA. Ah, tá. Aê! Oi, tchutchucos casados da Fabi. Se você é solteiro, chispa já daqui que a conversa não é contigo, tá bom? Queridinho, tem muitos assuntos assim pra vocês solteiros. Depois fica reclamando, mas Fabi tá falando disso. Tô falando disso. É pros casal casado, entendemos? Um assunto que me chamava a atenção, principalmente quando eu era solteira, era a frequência com que faríamos sexo. Sim, gente, eu era dessas. E eu ficava lendo essas revistas femininas e tudo mais, e eu confesso pra vocês que eu achava que era assim, tipo, 3 vezes no dia, no café, almoço e janta, entendeu? Que assim, a gente ia trabalhar, comer, viver no intervalo em que a gente fizesse sexo. Eu achava mesmo, tô confessando, não tem problema. Eu achava que a gente fazia muito sexo, porque a gente tinha muita vontade de transar. Enfim, né, não dava. Aí, bom, daí você casa, né? Aí você trabalha, você se cansa, tem um monte de coisa pra fazer, vida social, então você descobre que você não faz assim 3 vezes por dia quando você tá pensando, entendeu? Claro que no começo do casamento a gente tem uma frequência sexual muito maior, né, gente? É toda novidade, ainda mais se casou, tipo, no nosso caso a gente casou virgem, então tipo tinha... Ai meu pai, vamos experimentar esse negócio. Mas aí começa a vir a rotina e você já começa a espaçar o período em que você faz sexo. Mas sempre ficou na minha cabeça e na de muitas amigas minhas que, enfim, qual é a quantidade de sexo saudável, né? Tipo, que não seja muito pra eu não ser devassa, que não seja pouco pra eu não ser carola. Vocês nunca pensaram nisso? E vocês, homens? Não ficam comentando com os amigos, né? Porque tem muita... Essas pesquisas, aliás, são as mais engraçadas. Porque tem pesquisas no Brasil, a última que eu vi, dizia que os homens afirmavam que faziam sexo 3 vezes por semana. E as mulheres diziam de 1 a 2. Eu pensava, gente, a terceira, esses homens estão fazendo com quem o tal do sexo? As mulheres não estão fazendo, né? Mas era um negócio assim, constante, porque eu ouvia pastores e líderes dizendo, gente, mas também não pode fazer tanto sexo assim, né? A vida virou só isso. Ou então, outros que diziam que era permissividade, lascívia, luxúria. Sem falar que ainda tem toda a pressão, né, por causa dos filmes, das revistas, de que, meu filho, claro que todo mundo faz sexo todos os dias, todas as horas. Toma café, faz sexo. Vestiu a meia, faz sexo. Comeu granola, faz sexo. Ah, não. Outro dia eu vi as editoras de uma revista jovem, assim, de mulher, falando que elas faziam entre 1 a 2 vezes por semana. Daí outro falou, nossa, gente, 3 vezes por semana? Pera aí, né? Preciso fazer a unha também, calma aí. Porque também tem essa coisa, né, gente? Faz 1, faz 2, faz 3 dias, 4, 5 dias na semana. Gente, que hora que você faz a unha, que hora que você limpa a casa, né? Mas a verdade é que não existe na Bíblia uma palavra assim, dizendo... tem que fazer todos os dias, ou tem que fazer no mínimo 3 vezes por semana. Isso é um acordo do casal. O que a gente tem claro na Bíblia é que deve ser frequente. A Bíblia fala pra fazer sexo? Sim, queridinha, diz pra fazer frequentemente. Em 1 Coríntios 7, Paulo dá uma série assim de toques sobre a vida sexual. E lá no versículo 5 ele fala assim, ó, não se neguem um ao outro, não fiquem sem fazer sexo um com o outro, a menos que os dois concordem por um período, né, um dia 2 ali, fazer umas orações mais fervorosas, mas voltem logo a ter relação sexual para que vocês não tenham tanta tentação. Porque claro, né, gente, um casal que não faz sexo abre margem para uma série de tentações, sobretudo o homem que tem, por causa da carga de testosterona, uma disposição ali muito maior pros Paranauê, entendeu? Cantares fala de se alegrar e se deleitar na mulher da juventude, nas alegrias, né, que entendeu? Ou seja, a Bíblia fala que o sexo dentro do casamento não só é um presente de Deus pro homem, como deve ser exercido, usado, cultivado, entendeu? Uma vez eu tava lendo um artigo que dizia de um homem que comprou uma passagem para um cruzeiro, esses cruzeiros assim de passeio, e ele juntou todos os centavos, pagou a passagem, mas com medo de gastar, com medo de, né, ficar endividado, ele se trancou na cabine dele com um pouco de comida enlatada e ficou lá a viagem inteira, né, com medo de gastar, né? E chegou no final da viagem, o capitão viu aquela pessoa ali dentro e falou, escuta, eu não vi você a viagem inteira, onde é que você tava? Ele, não, é que eu fiquei dentro da minha cabine pra não gastar, porque não tinha dinheiro pra comprar as coisas lá fora. Aí o comandante olhou e falou, mas querido, da passagem que você pagou já tava incluído toda a diversão do cruzeiro, você perdeu tudo isso pra ficar aí na tua cabininha? O sexo é isso, você casou, você ganhou direito a uma vida sexual ativa e frequente. Aí, por muitos os motivos, você vai abdicar disso? A gente não pode esquecer que existem aí algumas diferenças básicas
na questão hormonal entre homens e mulheres. Eu já falei disso em outros vídeos, eu falo muito disso nas palestras, né? A questão da testosterona, dos hormônios femininos, a frequência com que o homem pensa e deseja sexo e como ele entende isso como carinho, como afeição. E isso está, assim, na lista de prioridades deles. E na lista de prioridade das mulheres não está. Para a maioria das mulheres isso é secundário, entendeu? O que é um grande erro quando você pensa que você tá deixando de atender uma necessidade do seu esposo, viu, gatinha? Pensa nisso. Óbvio que não são todas as mulheres. Eu mesmo tenho amigas que quase matam o marido. Elas querem sexo 2, 3 vezes por dia. Sim, querida, essas mulheres existem. De repente você tá assistindo esse vídeo assim, Fábio, a coisa lá em casa tá russa. Faz um bom tempo que a gente não tá sabendo o que dá uns beijos no cangote, que dá uma alegriazinha. O marido reclama que a mulher ali, né, não chega pro fogaréu. Elas reclamam que não tem preliminar. Porque sabe, homem, você é homem. Sexo bom, preliminar boa, começa na cozinha, lavando uma louça, limpando o chão, deixa a mulher tinindo. Agora, brincadeiras à parte, para pra pensar com que frequência vocês têm feito sexo. Não só pensar, mas discutir entre vocês. Tá sendo satisfatório? O sexo é uma parte fundamental no casamento e é uma alegria desfrutar disso na plenitude. Vocês estão satisfeitos com a frequência? Talvez você, mulher, esteja com medo até de perguntar pro seu marido, mas uma conversa franca sobre isso pode ajustá-los, sabe, nessa área sexual também. Talvez vocês estejam fazendo pouco sexo e estejam sentindo falta disso. O humor muda, que, gente, uma boa noite, olha, deixa a cutis mais bonita. Marido fica felizinho, esposa fica bem-humorada, todo mundo fica feliz depois de um bom orgasmo, né? Mas de repente isso não está acontecendo no seu casamento, vocês estão tendo muito atrito. E daí, por que não estão fazendo sexo? Pode ser que seu marido não esteja procurando tanto. E daí talvez seja a hora de conversar sobre procurar um médico, ver se os níveis hormonais estão ok, se o estresse não está afetando a libido. Ah, estamos muito cansados, trabalhando demais. Será mesmo que você precisa trabalhar tanto? Será que vocês dois precisam se dedicar tanto ao trabalho, ao emprego, às coisas de fora e não nutrirem essa intimidade sexual no matrimônio? Vai valer a pena trabalhar tanto, se matar tanto e não terem essa intimidade vocês dois para que o casamento seja, né, o maior investimento da vida de vocês? E aí, quanto de sexo é bom? Aqui a gente não vai fechar a meta, deixa a meta aberta, quando a gente alcançar, a gente dobra a meta, entendeu? Sexo é bom, é saúde, é saudável e é de Deus. E fazer sexo com frequência é uma orientação que está nas escrituras. Se tá faltando sexo no seu casamento, chegou a hora de conversar por que tá faltando. Tá rolando uma preguiça? Tá rolando um desinteresse? Neguinho tá olhando muito pro lado? Neguinha tá com os pijamão assim com a campanha da Dilma do ano retrasado? Vamos rever isso aí. Um casamento feliz também tem sexo e com frequência. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, vai me ajudar bastante. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum, tá? E se você acha que mais pessoas deveriam ouvir sobre esse assunto, compartilhe nas suas redes sociais. A gente se vê na próxima semana. Um beijo e até lá!